E Jesus terminou dizendo: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não mais me verá, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger para sempre e sempre e sempre. Amém. Boa noite a todos e a todas. Saudamos em especial a vocês, famílias que estão em suas casas. Assim como a luz de Cristo que brilha, nós vamos celebrar a quinta-feira da Paixão, unidos e unidas em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Semana Santa, Semana da Paixão do Nosso Senhor. Semana em que lembramos a história da salvação de Deus por cada um e cada uma de nós. E ela tem início quando Deus vem ao mundo ao nosso encontro. Mas nos últimos momentos em que Deus estava neste mundo, em Jesus Cristo, alguns gestos significativos Ele fez junto às pessoas que amava. E nós queremos entender, relembrar dois gestos que Jesus fez junto com seus discípulos e discípulas. Assim, hoje, em nossa celebração, nós recordaremos estes dois gestos, o lava-pés e a última ceia. A última refeição que Jesus fez junto àqueles que amavam. Como nossas celebrações e cultos estão sendo vivenciados de forma diferente, também agora iremos celebrar, lembrando estes dois gestos de uma forma diferente. Mas mesmo assim, nesta celebração, nós recordaremos o significado destes gestos para a nossa vida ainda hoje. Jesus viveu neste mundo e, como nós, Ele sentiu dores e alegrias. Jesus tinha família, tinha amigos e amigas, tinha também inimigos. Era bem acolhido em algumas casas, em outros lugares não era bem-vindo. Mas a sua mensagem era cada vez mais forte. Jesus vivia aquilo que pregava e anunciava. Por isso, foi reconhecido como mestre. Sua marca é a humildade, a gentileza, a compaixão, a misericórdia, o perdão e o amor. Ele sempre se colocou a serviço das pessoas. Mesmo sendo mestre e senhor, Ele servia a todos. E tem um hino que traz esta mensagem deste Jesus que se inclina, que se compadece das pessoas. Ouvimos ou cantamos juntos também o hino Arde a Voz em Meu Peito.
casa e nem sandália no pé. Era pobre com os pobres e sofria com sofridos, dava a mão aos desmaiados, libertava os oprimidos. Arde a voz em meu peito do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Hoje estamos tão distantes do que ele ensinou, tão distantes da justiça, tão distantes do amor. Arde a voz em meu peito do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Ele é quem te convida a viver simplicidade, ter só nele a tua posse, ver só nele a verdade. Arde a voz em meu peito do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Jesus nos serve nos salvando do pecado e do mal. Pois como seus discípulos e discípulas, nós também incorremos no erro. Façamos da leitura do Salmo 51, 1 ao 12, a nossa oração de confissão de pecados. Assim diz o Salmo: Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde o dia em que nasci, e tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons da alegria e da felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e me quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Amém. Jesus Cristo disse: Não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Com estas palavras eu anuncio a graça do perdão dos pecados em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantemos o hino Como Tu Queres, Senhor, Sou Teu. Como tu
para um momento de oração. Ó Santo Deus, fonte de todo o amor, na noite em que Jesus foi traído, Ele deu aos seus discípulos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Dá, Senhor, que a Tua palavra que agora vamos ouvir nos ajude a aceitar este mandamento como princípio de vida e que o Teu amor nos una e nos fortaleça. Por Teu Filho, Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Vamos ouvir agora então da leitura que traz para nós este momento, onde Jesus estava com os seus discípulos e realizou o primeiro grande gesto que queremos mostrar, o gesto do lava-pés. Da leitura do evangelista João, capítulo 13, 1 ao 17, nós ouviremos então esta passagem que fala do lava-pés. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e de ir para o Pai. Ele somente havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e que ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde irá entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. E Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse todos menos um. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e têm razão, pois eu sou. Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus: vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem todos uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos.
Até aqui, palavras do nosso Senhor. Amém. Na noite em que Jesus estava reunido para a ceia judaica, Jesus lava os pés dos discípulos. Lavar os pés é um gesto de humildade, de extrema ternura. Mestre e Senhor, companheiro e servo, mãos generosas e a certeza de um gesto que rompe barreiras, inverte papéis, aponta para novas relações. O lava-pés é a expressão da autodoação de Jesus. Autodoação esta que acontece durante toda a sua atuação, enquanto ele estava conosco, enquanto ele se doou em tantos outros gestos. Mas a sua doação maior se concretizou de forma radical quando ele se entrega na cruz. Ter comunhão com este Jesus, ser o seu discípulo, ser a sua discípula, é compartilhar desta maneira de ser. É adotar para a própria vida o princípio de amor que se entrega, que se doa no serviço pela outra pessoa. Mas sabemos que o serviço de amor não é tão fácil. Leva a caminhos muitas vezes de sacrifício. Mas o grande consolo, porém, para quem assume trilhar este caminho de serviço e de doação, é saber que o próprio Jesus acompanha. O próprio Jesus, em qualquer momento e em qualquer lugar, está conosco, nos servindo de coragem, nos servindo de ânimo e de fé, de persistência. Ele continua sentado à nossa mesa. Também outra grande lição que esse texto nos revela é quando Pedro se recusou a deixar de lavar os pés por Jesus. Na verdade, ele estava recusando o amor de Jesus, este gesto que ele queria fazer a todos os seus discípulos. Portanto, deixar-se lavar os pés por Jesus é abrir-se para receber a sua mensagem, é abrir-se para receber seu amor e sua graça. Porque tem algo que nós temos que entender e que Pedro não conseguiu também entender. Para que possamos nos doar em amor às outras pessoas, precisamos primeiro deixar Deus nos servir, Deus nos encher com o seu amor, com a sua misericórdia. E Deus em Jesus Cristo nos serviu primeiro, para que agora nós possamos servir ao mundo, às outras pessoas. Por isso aquele gesto naquela noite foi tão importante, foi tão significativo. E ele também foi algo novo para as pessoas daquela época. Talvez poucas entenderam. Talvez por isso até hoje nós temos dificuldade de entender isso e de viver esse significativo gesto que Jesus fez, de se doar, de servir-nos para poder servir ao mundo. Tem um hino que fala também, que expressa do quanto nós somos chamados e servidos por Deus. Senhor, tu nos chamastes. Ouvimos. Porque nos convidaste.
Vamos ouvir agora a leitura bíblica que nos traz também o segundo gesto de Jesus naquela noite, junto com os seus discípulos e discípulas. Eles estavam reunidos e ele partiu o pão e compartilhou do cálice. Ouçamos do Evangelho de Marcos, o capítulo 14, versículos 12 ao 16 e também o 22 ao 26. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, em que os judeus matavam carneirinhos para comemorarem a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Então Jesus enviou 2 discípulos com a seguinte ordem: vão até a cidade, lá irá se encontrar com vocês um homem que estará carregando um pote de água. Vão atrás desse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre manda perguntar: onde fica a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer o jantar da Páscoa? Então ele mostrará a vocês no andar de cima uma sala grande, mobiliada e arrumada para o jantar. Preparem ali tudo para nós. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. Então Jesus disse: isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Até aqui o texto. Amém. Era noite de Páscoa. A janta era a principal refeição naquela época. Era costume assar um cordeiro, servir pão, frutas, verduras e vinho. A carne do cordeiro era o prato principal. No entanto, as pessoas não comiam carne no seu dia a dia, com exceção das pessoas bem ricas. Algumas tinham peixe, mas, de fato, o pão era o prato principal no cotidiano daquelas pessoas. Naquela noite, Jesus pediu para os discípulos prepararem a mesa. Muito provavelmente eles tinham um cordeiro, pois era a tradição na Páscoa naquela época. Mas Jesus não pegou o cordeiro, ele pegou o pão. Jesus levantou o pão e deu graças a Deus. Ele partiu este pão e deu aos discípulos, dizendo que este pão representa e é ele mesmo. Jesus se doa para saciar a nossa fome por vida. Assim ele fez também com o vinho. Deu graças a Deus e pediu para beberem. Jesus se doa para salvar a nossa vida da morte. E mais, ele pede para as pessoas comerem e beberem e depois partilharem estes alimentos. Jesus mostrou com esse gesto a sua doação por cada qual de nós. Ele fez isso por cada qual, por cada pessoa, por todos e todas nós. Ao mesmo tempo, ele também pediu que nós passemos isso adiante. Ele nos alimenta para que alimentemos uns aos outros, umas às outras. Vejam como é forte esse gesto da ceia do Senhor. É a doação de vida, da vida do Filho de Deus por cada qual de nós, pela nossa vida, para que a nossa vida seja também plena e abundante.
Assim como no lava-pés, ele nos serviu e depois pediu que sirvamos as outras pessoas. Assim, na ceia, ele nos alimenta para que possamos compartilhar desse alimento. E o alimento, a ceia, não é só o pão e o vinho. Se ele mesmo se coloca como alimento, significa que Jesus quer que a gente reparta, partilhe tudo aquilo que ele é, ou seja, amor, humildade, misericórdia, perdão. No versículo 26, o evangelista Marcos escreveu que depois da ceia, eles ainda cantaram canções, hinos de louvor ao Senhor. Nós também queremos louvar esse Deus que se dá como alimento para nosso ser. O hino que nós vamos cantar agora, o que nós vamos ouvir agora é Santo Mistério. Como Deus nos ama, como nos acolhe como filhos e filhas, com gestos tão significativos e fortalecedores. Queremos nos deixar servir por esse Deus. Queremos igualmente seguir esse Deus, servindo as pessoas em amor. Tem um hino que é uma oração e fala como podemos ser também instrumentos de Deus. Vamos ouvir então o hino, a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver
Agora, convidamos vocês em casa, como família, a se unirem também para o momento de oração. Esse momento nós vamos silenciar, nós traremos às nossas mentes aquilo tudo que é agradecimento nosso ao bondoso Deus e também as nossas preces que Ele mesmo atende e acolhe. E assim nós também vamos orar a oração que o próprio Deus, que o próprio Cristo nos ensinou. Nós vamos orar agora juntas, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora nós temos 2 convites para vocês. Aí, como pessoas, como família, com as pessoas que vocês amam na casa de vocês, celebrem a refeição da noite, jantem como família unida no amor de Deus, unida no amor umas pelas outras, uns pelos outros. Lembrem-se da graça que é ter pão na mesa. Lembrem também do pão da vida, que é Deus, o nosso Senhor. O segundo convite é que vocês se preparem para a Sexta-feira Santa e participem da celebração que amanhã nós compartilharemos com vocês. Agora, nós também vamos ter um momento muito significativo que nos prepara para amanhã. Após a última ceia, com a sua comunidade de discípulos, Jesus foi traído, preso, interrogado, açoitado e despido. E assim, com o mínimo de vestes, ele foi pregado na cruz. Como sinal desse despojamento que Cristo sofreu, vamos agora desnudar o nosso altar, retirando tudo que representa a presença de Deus, que representa vida, e também vamos apagar as luzes. Vamos parar hoje aqui e amanhã retornaremos para relembrar como tudo aconteceu naquele dia em que a escuridão devastadora da morte tomou o lugar da vida, pois o mundo rejeitou a mensagem de amor e de paz que Jesus trazia.